Testes psicológicos. Aqui no canal é um tema que geralmente atrai muita atenção e curiosidade e dúvidas, seja da sociedade ou até mesmo da própria categoria de profissionais de psicologia e de estudantes de psicologia. Pensando nisso, eu trouxe um programa, fiz uma união novamente que eu adoro, fazer leituras de livros com temas que são importantes para o exercício profissional da psicologia e para você que é um curioso, uma curiosa também sobre a psicologia, compreender um pouquinho mais sobre as ferramentas de profissionais de psicologia. E diferente do que o senso comum, de que algumas pessoas pensam, os testes não são instrumentos que medem aleatoriamente as características psicológicas e os fenômenos psicológicos. Não é simplesmente aplicar um teste e imaginar, informações, conteúdos para tomar uma decisão. Os instrumentos psicológicos, pelo menos aqui no Brasil, mas na grande maioria dos países, são instrumentos cientificamente comprovados. É exatamente por isso que na leitura de hoje eu trouxe um livro de uma das referências da avaliação e da testagem psicológica aqui no Brasil. Apesar de não ser um livro novo, ele já tem mais de 8 anos de publicado, é um livro que traz alguns conceitos, algumas informações que eu queria trazer aqui no programa. Eu estou falando do livro do autor Luiz Pasquale, o livro TEPT, Técnicas de Exame Psicológico, os Fundamentos. Esse livro é um livro que eu recomendo para você ter aí na sua biblioteca, se você é um profissional ou estudante de psicologia. Vamos deixar o link desse livro na descrição do vídeo, buscar a edição mais atualizada dele, tá? A minha versão é de 2016. Lá para cá mudou algumas coisas, inclusive a própria normativa do Conselho Federal de Avaliação Psicológica, mas não mudou tantas coisas em relação ao capítulo que nós iremos ler. Mais especificamente, nós iremos falar sobre os testes psicológicos. Deixa eu pegar aqui certinho para vocês poderem seguir, inclusive, na página 26 desse livro, tipos de testes psicológicos. Então, se você quer conhecer os principais tipos de testes psicológicos, as modalidades de aplicação e avaliação utilizadas por profissionais de psicologia em relação a esses instrumentos, fique conosco, porque logo após a vinheta, o programa de hoje é sobre livros, sobre conhecimento da psicologia e sobre testes psicológicos. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos iniciar o conteúdo desse programa, fazendo uma boa leitura, trazendo alguns comentários sobre essa obra de Luiz Pasquale, Técnicas de Exame Psicológico Fundamentos. Lembrando que esse livro ele é da Vetor e ele tem a sua publicação em 2016, aproximadamente um pouquinho mais de 8 anos. E nós vamos mais especificamente para a leitura do primeiro capítulo, o item 1.2, onde o autor vai apresentar na configuração dele, na conceituação dele. Eu vou fazer alguns comentários, trazer algumas informações extras sobre classificações dos testes, ou seja, os tipos de testes psicológicos. Então, se você adora uma leitura, uma boa leitura, aumenta o som que nós vamos começar. Então, nós estamos aqui no capítulo 1, o item 1.4, tipos de testes psicológicos, página 26 desse livro, e o autor começa, Luiz Pasquale. Há muitas maneiras de distinguir entre os variados testes psicológicos, dependendo do ponto de vista que se queira tomar. Assim, os testes podem ser divididos e subdivididos nas seguintes categorias: objetividade e padronização, testes psicométricos e testes impressionistas. Segundo tipo de classificação, construção, processo psicológico que medem. Tem os testes de capacidade e aptidão, como a aptidão geral, aptidões específicas, como atenção, memória, e os testes de psicomotricidade. Preferência. Testes podem ser classificados em testes de personalidade, atitudes e valores, e testes de interesses. Testes classificados segundo sua forma de resposta. Nós temos os testes verbais, os testes que são escritos, papel e lápis, os testes motores e os testes que o tipo de resposta é através do computador. 1.4.1
testes psicométricos e testes impressionistas. A diferença fundamental entre esses dois tipos de testes é que os testes psicométricos se baseiam na teoria da medida e mais especificamente na psicometria, isto é, usando números para descrever os fenômenos psicológicos, enquanto os testes impressionistas, ainda que possam utilizar números, não se fundamentam na teoria da medida, mas na descrição linguística. Como consequência, os testes psicométricos fazem uso obrigatório da estatística, enquanto os impressionistas não necessitam de tal procedimento. Assim, disse que os testes psicométricos medem, ao passo que os testes impressionistas caracterizam os indivíduos, ou melhor, os atributos dos indivíduos. Testes psicométricos fazem a suposição de que os traços que eles medem são dimensionais, isto é, atributos diferentes que apresentam diferentes magnitudes, grandezas estas que são expressas por meio de números. Exemplo de testes psicométricos são os testes que medem o QI, os testes de atitude, nos quais você deve responder se está de acordo ou não, numa escala de 3, 5 ou mais pontos de intensidade de concordância, com a afirmação do tipo: gosto de feijão e arroz. Exemplos de testes impressionistas ou projetivos: testes de desenho uma casa, uma figura humana, dizer que você vê em um borrão de tinta, desenhar uma árvore. Aqui nós podemos ver que o autor Pasquale ele faz uma diferenciação de dois instrumentos, duas categorizações de instrumentos, testes psicométricos, que nós temos desde testes de aptidões gerais específicas, testes de avaliação da personalidade. Quando é da personalidade, normalmente são inventários ou questionários da personalidade, e os testes impressionistas, que a grande maioria são testes expressivos, projetivos, como HTP, como Rorschach, como TAT. O próprio Zulliger, o Z-teste. Outra diferença entre esses testes é que os testes psicométricos são maximamente padronizados em suas tarefas e em sua interpretação. De tal sorte que qualquer aplicador deve poder chegar aos mesmos resultados, enquanto os testes impressionistas normalmente apresentam tarefas não estruturadas, sendo a decodificação e a interpretação dependentes em grande parte do aplicador, de modo que diferentes aplicadores podem chegar a interpretações e resultados até contrastantes. Por isso, os testes psicométricos preferem utilizar técnicas de resposta do tipo escolha forçada, escala de respostas enunciadas com número tipo escala Likert, de 5, 7 ou outro número de pontos. Geralmente os inventários de personalidade são escala de 6 pontos, 7 pontos. Instrumentos para avaliação de saúde mental, como de depressão, de ansiedade, utilizam escala geralmente de 4 pontos. Esses pontos que o sujeito deve simplesmente marcar, tornando assim a sua resposta sem ambiguidade para o aplicador apurar. Já os testes impressionistas requerem respostas livres do sujeito, tornando sua apuração mais ambígua e sujeita aos vieses da interpretação do aplicador. É o exemplo do próprio HTP, teste da casa, da árvore e da pessoa. Você dá um comando pouco estruturado, pedir para o avaliado desenhar uma casa, a casa que ele quiser, do jeito que ele quiser. Quando o avaliado termina o desenho da casa, o psicólogo não dá nenhum modelo de casa para ele. Então ele dá uma informação pouco estruturada. A interpretação do desenho da casa vai levar em conta aspectos adaptativos, aspectos expressivos e aspectos projetivos. E o autor deixa claro que quanto mais experiência o psicólogo tem, dependendo inclusive da abordagem, do histórico, e das formações que ele tem, até mesmo como clínico, vai interferir na hora da interpretação. Interfere até quais os objetivos e as finalidades da avaliação. É diferente de um teste psicométrico, que há uma escala de resposta, de acordo com aquela escala de resposta já tem uma classificação e uma interpretação, que também, ao meu ver, vai depender da experiência do profissional da psicologia para interpretar melhor, pensando na demanda avaliada. Continuando aqui a leitura do autor, outra diferença que decorre do formato de resposta exigida do sujeito é que os testes psicométricos
aparecem menos ricos do que os testes impressionistas. A razão disso é que, ao se querer fechar ou estruturar o máximo de tipo de respostas possíveis para o sujeito, os testes psicométricos oferecem certo número de alternativas, não todas as possíveis, para uma dada tarefa, assim empobrecendo e restringindo, dessa forma, as respostas do sujeito. Isso não ocorre com os testes impressionistas, nos quais as respostas são livres e, portanto, abertas a todas as alternativas possíveis. Disse também que os testes psicométricos estão mais interessados no produto, enquanto os impressionistas se interessam mais pelo processo da testagem. Isto é, como os comportamentos que o sujeito exibe durante a resolução de uma tarefa ou item. Disso, tudo resulta uma questão muito importante, que constitui uma diatribe. Trata-se da validade da própria testagem. Os psicometristas primam pela objetividade. As tarefas são padronizadas, a correção e a apuração das respostas é mecânica. A interpretação é realizada em cima de perfis de números e seu significado é dado por regras de interpretação derivadas de pesquisas anteriores feitas com outros grupos de sujeito. Isto é, os testes produzem um índice ou perfil de índice que podem ser tratados estatisticamente para ver o montante de erro se comete ao fazer esta ou aquela interpretação. Pelo contrário, o psicólogo impressionista trabalha muito com a subjetividade. Suas tarefas são pouco ou nada estruturadas. A apuração de resposta deixa margem para interpretações subjetivas do próprio avaliador. E a interpretação dos resultados está quase totalmente dependente do avaliador. Assim, descreve-se o psicólogo psicometrista como um fotógrafo, porque do mesmo objeto, sempre e qualquer um poderá tirar a mesma fotografia. Do psicólogo impressionista se diz que é um artista, um sábio, porque um pode produzir descrições melhores ou piores que o outro sobre o mesmo sujeito avaliado. Dizemos no início desse parágrafo que esta é uma questão polêmica, isso porque os psicometristas procuram o rigor e consideram os procedimentos dos impressionistas uma farsa. Puras especulações, isto é, que eles estão viajando ainda em areia movediça. No entanto, os impressionistas acreditam que os psicometristas não estão medindo coisa nenhuma de processos psicológicos. Utilizam apenas artefatos estatísticos de fato, aniquilam o psicológico com seus procedimentos, reduzindo a riqueza da personalidade humana à secura árida e fria de um número. Você pode ser o juiz dessa controvérsia. Contudo, parece importante ressaltar que, em ciência, deve haver objetividade, validade, replicabilidade, etc. e resultados. A tabela seguinte sintetiza anedoticamente as distinções entre teste psicométrico e teste impressionista. Aqui está a tabela: teste psicométrico, teste impressionista. Teste psicométrico, foto. Impressionista, artista. Teste psicométrico, medida. Impressionista, descrição. Teste psicométrico, padronização. Impressionista, não padronização. Teste psicométrico, pobreza. Impressionista, teste, riqueza. Teste psicométrico, produto. Impressionista, processo. Teste psicométrico, objetividade. Impressionista, subjetividade. Para encerrar a leitura de hoje, acho interessante também nós aproveitarmos a classificação dos tipos de testes segundo a sua forma de resposta. Isso é bem interessante. Os testes segundo a forma de resposta. A resposta do sujeito a um teste pode ser dada verbalmente, como no caso de uma entrevista com crianças pequenas e com analfabetos ou com pessoas deficientes. Outros testes exigem respostas puramente motora, como testes de psicomotricidade, situações das quais é utilizada uma observação de comportamento como técnica de coleta de informação, inclusive vídeos e similares. Entretanto, o tipo de resposta mais utilizado em testes psicológicos é a resposta escrita, a saber, lápis e papel.
A grande vantagem dessa técnica é que testes podem ser aplicados coletivamente a grandes amostras de sujeito. A ocorrência difícil de acontecer em situações nas quais as respostas são dadas verbalmente ou se exige a observação de um comportamento do sujeito testado. Os testes psicométricos, em praticamente sua totalidade, são do tipo papel e lápis. Mais modernamente, com a popularização do computador, vem se tornando cada vez mais prática a utilização desse aparelho na testagem. E no futuro, ela será certamente a forma privilegiada do uso dos testes psicológicos. Isso já está acontecendo. Muitos instrumentos que só tinham aplicação presencial, papel e caneta, hoje têm ambas aplicações, mas nós já temos instrumentos que não têm mais aplicação de papel físico com caneta, como, por exemplo, o teste AOL, que só tem aplicação online informatizada, remota. Então, particularmente, o autor continua, no caso dessa testagem dita adaptativa, da qual falaremos em seguida, é a utilização do computador como uma forma de resposta, né? A utilização do computador. No caso do computador, é preciso distinguir dois usos muito distintos do mesmo fato. De fato, ele pode ser utilizado como aplicador e executor dos testes. E essa distinção será discutida. O teste como aplicador, eu uso o computador para aplicar, e um teste para executar, né, o teste. O computador como aplicador de testes, chamada aplicação automatizada. Neste caso, o computador substitui tanto o material utilizado, folha de testes, folha de respostas, crivo de correção, quanto o próprio psicólogo aplicador. Na verdade, o computador pode apresentar de todo muito melhor as questões do teste, maior qualidade do material, mais clareza, repetir sem cansar as explicações, pode moldar desenhos, modificar cores dos intervalos exatos de tempo, da distância dos intervalos, de níveis de estímulos, etc. Corrigir as respostas com muito mais rapidez, sem erro, produzir o perfil de resposta do sujeito, enquadrá-lo imediatamente numa tabela de interpretação, interpretar o perfil psicológico do sujeito, produzir registros legíveis em um número sem fim e transmiti-lo a distâncias imediatamente, motivar os testantes porque estes normalmente se fascinam ao interagir com o computador, já que eles não se cansam de atender, não se irrita, não azucrina, o testando segue o ritmo normal do testando e deixa-o expressar livremente, sem constrangimento que o experimentador pode produzir. Obviamente, o computador não substitui ainda o aplicador humano na observação do comportamento do sujeito, quando isso for importante em um atestado. Também a interpretação do perfil psicológico é mais limitada do que aquela realizada por um psicólogo. O computador é certamente muito superior ao aplicador humano naqueles aspectos dos testes que são mais mecânicos, exigindo rapidez e precisão, e, quiçá, como um redutor de ansiedade na tomada do teste. Porém, é mais limitado na interpretação psicológica dos resultados. Isso, inclusive, é algo que eu sempre falo para os meus alunos, os meus mentorandos, os profissionais de psicologia que eu supervisiono. Nós temos testes que a gente aplica online ou através de um computador presencialmente, o teste já faz a correção, já dá um protocolo, né, de classificação entre as tabelas possíveis, a classificação e a interpretação relacionada àquela classificação do sujeito. Mas isso sempre de forma mais geral. Ele não faz uma parte que é muito importante. O que é aquele resultado, o que é aquela classificação, o que aqueles indicadores de interpretação dizem a respeito da demanda específica do sujeito. Isso precisa do psicólogo e isso, na minha opinião, é fundamental no processo de avaliação. Outro ponto importante, o que aqueles indicadores dizem a respeito da demanda da avaliação, que envolve não só o sujeito que está sendo avaliado, mas o tipo de informação que eu estou procurando para aquela demanda específica. Correções informatizadas também não fazem isso. E quanto mais estudo, mais experiência e vivência o psicólogo tem na área, melhor a interpretação será. Porque um computador como executor de testes, chamada testagem adaptativa. A função do computador como executor de testes é muito mais elaborada do que ser simples um aplicador. De fato, o computador cria o teste na hora, para cada testando diferente. Ele adapta a testagem a cada testando. Como assim? Vejamos.
Para o computador se apresentar como executor de testes, duas condições devem ser satisfeitas: banco de itens e algoritmo de sorteio. O computador, na verdade, não cria testes em itens. Ele pode analisar a qualidade psicométrica de um número sem fim de itens e incluí-los em um banco de dados, no qual estes têm sua carteira individual de identidade. Com esse arsenal de itens, aí sim, o computador pode criar testes sem fim. Quanto maior for esse arsenal, chamado banco de itens, mais teste o computador pode criar. Agora, quem cria os itens é o psicólogo pesquisador. E é ele que vai coletar informações empíricas sobre cada item por meio da pesquisa científica. O computador analisa essa informação e produz uma carteira de identidade do item. Essa carteira contém dados, tais como que traços psicológicos o item mede, quais seus índices de dificuldade de descriminalização, qual a porcentagem de chute que ele provoca, se o item tem sentidos diferentes para diferentes sujeitos ou populações e alguns dados mais. A grande riqueza futura daqueles que trabalham com testes é precisamente esses bancos de itens. Suas construções exigem pesquisas científicas laboriosas e demoradas. Cogita-se que são necessários pelo menos 3 anos para construir um único banco de itens, pois se trata de criar centenas de milhares de itens para cada processo psicológico. Além disso, é preciso manutenção periódica dos bancos de itens, porque, com o tempo, eles podem perder suas características de bons itens, isto é, sua validade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cada 3 anos são revistos os itens da bateria nacional que avalia o desempenho dos alunos. Então aqui o autor traz uma realidade que ainda não aconteceu, pelo menos na grande maioria dos testes, é a possibilidade de criarmos grandes bancos de dados de avaliações de funções cognitivas como inteligência, memória, atenção, testes psicométricos da personalidade, né, de interesses, de impulsividade, e o próprio sistema, o próprio computador, ele vai criar os quesitos na medida que ele for avaliando o sujeito, e aí ele podendo adaptar, né, os quesitos àquele sujeito, ao perfil da avaliação. Isso é bem interessante, apesar que ainda temos pouquíssimos testes que já utilizam disso, porque vai evitar, inclusive, possíveis fraudes, possíveis erros de medidas, até porque um teste pode estar com quesitos, pelo menos os testes que são impressos, que já não medem tão eficazmente aquele público, aquela característica que nós queremos medir, interferindo assim na validade do instrumento. Por fim, nós vamos ler agora, para encerrar, os testes segundo o construto que medem. Dividir os testes psicológicos segundo o processo psicológico que mede é uma tarefa arriscada. Por quê? Porque existe um número sem fim de tais processos. E assim, a divisão se tornaria inútil pelo seu tamanho e também confusa, porque muitos desses processos psicológicos se encontram ainda mal concebidos e definidos. Kittel e Arburton, já em 1967, achavam um pouco frutífera uma taxonomia de testes em termos de traços latentes, precisamente por serem eles um número ilimitado. Entretanto, grande parte dos manuais sobre os testes apresenta uma divisão. Entretanto, grande parte dos manuais sobre os testes apresentam a divisão desses termos de traços latentes, ainda que bem gerais. Resumidamente, essa tentativa pode ser apresentada como testes de capacidade intelectual, aptidão geral, testes de inteligência geral, testes de inteligência diferencial. São as aptidões diferenciais: numérica, abstrata, verbal, espacial, mecânica, inteligência fluida versus inteligência cristalizada, inteligência social, entre outras. Testes de aptidão específica: mecânico, música, psicometricidade, testes de desempenho acadêmico, provas educacionais, testes neuropsicológicos, testes de disfunções cerebrais e neurológicas, testes de preferência individual, são os testes de personalidade, testes de atitudes e valores, testes de interesse, testes projetivos, testes situacionais de observação de comportamento e biografias. Bem, esta foi a leitura que nós separamos para hoje. Podemos, no próximo programa, dar continuidade nessa leitura no uso dos testes psicológicos. Um ponto muito interessante que Pasquale traz aqui, primeiro, é as possibilidades de classificar os testes de diferentes formas.
que há, inclusive, em alguns momentos, há uma convergência sobre essas classificações e até mesmo sobre os tipos de testes, como, por exemplo, os testes psicométricos e os testes impressionistas. E os testes também podem ser classificados de acordo com o tipo de resposta. Hoje nós temos, então, os testes, principalmente os testes de aplicação com tipo de resposta folha e papel, mas tem crescido muito o uso da tecnologia, principalmente testes que têm aplicação informatizada, seja ela presencial, que eu preciso do computador e do avaliado no mesmo ambiente, ou de aplicação remota, onde eu envio para o avaliado através do e-mail, através do WhatsApp, um link que vai responder o protocolo, né, do instrumento com as perguntas ou com a atividade que ele precisa executar. O autor também destaca um ponto importante que está ainda em desenvolvimento e que com certeza a médio e longo prazo será uma grande realidade. São os testes que os computadores que executam os testes. Eles mesmos vão criar o teste na hora, de acordo com um banco de dados de itens. E ele traz aqui algumas das vantagens desses instrumentos quando ele realmente estiver aí na prática, né? A dificuldade principal, como ele destaca para esse tipo de instrumentos, é a construção e validação dos itens, né? Precisa de muitos dados, de muitas pesquisas. Outro ponto importante que a gente pode ver nessa leitura é que os testes para a sua consolidação, para a sua elaboração, ele precisa sim de muita pesquisa, independente se ele é um teste psicométrico, se é um teste impressionista, se é um teste de aplicação de papel, se é um teste de aplicação através do uso das tecnologias. A gente pode separar no próximo programa, se você quiser a continuidade desse livro, deixa aí a continuidade da leitura do livro, deixe na descrição do vídeo, dizendo, continua, eu quero saber mais sobre os testes, e a gente pode ler sobre a aplicação, o uso dos tipos de testes. Espero que você tenha gostado de mais um programa aqui sobre leitura de livros com temas relacionados à psicologia. Nos vemos no próximo programa, próximo vídeo. Lembre-se aí de deixar a sua curtida. Ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ajuda a gente a bater a meta de 25 mil inscritos. Essa é a nossa meta agora. Queremos alcançar os 25 mil inscritos. E acompanhe nossas mídias sociais. Aqui na descrição do vídeo nós temos os links para as nossas mídias. E vamos deixar também um link para você adquirir essa obra, a versão mais atualizada, na Amazon. Você vai receber em sua casa com todo o conforto e segurança que a Amazon consegue fornecer para a gente. Geralmente chega bem rapidinho, né? Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Sempre uma satisfação estar aqui com você. Até a próxima.